Pessoal, na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar com um tema importante da fisiologia, que é o sistema endócrino. A gente vai dividir esse tema em algumas aulas, porque é um tema extenso. Então, hoje a gente vai ver a natureza dos hormônios e vamos ver um pouquinho do eixo hipotálamo hipofisário, ok? Então, é o seguinte, nós temos dois tipos de hormônios. Hormônios chamados hidrossolúveis e hormônios lipossolúveis. O que é isso? Isso é a natureza química do hormônio. O hormônio ele é uma substância química secretado por glândulas chamadas endócrinas, jogadas na corrente sanguínea e devem se ligar a um receptor na sua célula-alvo. Então a gente tem dois tipos de hormônios, os lipossolúveis e os hidrossolúveis. Esse primeiro esquema aqui, ele mostra um hormônio hidrossolúvel. Por que ele é hidrossolúvel? Porque ele se dissolve na água e ele não se dissolve na gordura. Consequentemente, ele tem baixa permeabilidade a uma célula-alvo. Então, nesse tipo de hormônio, o seu receptor ele está na superfície externa da célula. O hormônio, quando se liga ao receptor, ele induz um mecanismo celular, que é a ativação do segundo mensageiro, que está aí no nosso esquema mostrado a formação do AMP cíclico. Então, o hormônio ele se liga ao receptor na superfície celular, ativa uma proteína chamada proteína G, que é o primeiro mensageiro, e essa ligação hormônio-proteína G faz com que haja ativação de uma enzima chamada adenilate ciclase. Para que serve essa enzima? Essa enzima induz a quebra do ATP. O ATP ele sofre duas hidrólises. O ATP é convertido em ADP e o ADP em AMP cíclico. Para que serve esse AMP cíclico? Esse AMP cíclico ele é um ativador de mecanismos endócrinos, de mecanismos celulares internos. Geralmente ele faz ativação enzimática. Aqui no nosso exemplo, nós temos uma proteína quinase que estava inativa e essa proteína se tornou ativa. A ativação dessa enzima induziu a resposta celular. Após a ativação hormonal, entra em ação uma outra enzima, exemplificada aqui chamada de fosfodiesterase. Para que serve a fosfodiesterase? Ela inibe esse processo. Tá? Então, nós temos hormônio hidrossolúvel, receptor fora da célula, ativação da adenilate ciclase, que induz a formação do AMP cíclico, e depois a fosfodiesterase para inibir esse processo. Nós temos aqui a outra classe de hormônio, são os hormônios lipossolúveis, aqueles são derivados do colesterol, como os hormônios do córtex da suprarrenal e os hormônios sexuais, estrógeno, testosterona, progesterona. Nesses hormônios, pelo fato dele ser lipossolúvel, ele é uma gordura, esse hormônio ele consegue atravessar a membrana de sua célula-alvo. Então, o seu receptor ou está no citoplasma ou ele vai estar no núcleo da célula-alvo. Aqui nós não temos mais o AMP cíclico, nós temos a transcrição gênica. Esse hormônio faz com que o DNA seja transcrito no RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele migra para o citoplasma e induz síntese proteica. Então, são mecanismos totalmente diferentes. Ou o hormônio é hidrossolúvel, ou esse hormônio ele é lipossolúvel. Ok? Então, isso é a primeira informação que nós temos que saber do sistema endócrino. Então, se nós já conhecemos a natureza hormonal, se ele é lipossolúvel ou hidrossolúvel, nós precisamos agora conhecer as glândulas. Quais são as principais glândulas do organismo humano, né, que produzem esses hormônios? Então, glândulas são estruturas de natureza epitelial que secretam substâncias e jogam as substâncias na corrente sanguínea. Essa substância ela cai no sangue, viaja pelo vaso sanguíneo e vai encontrar o seu receptor, que pode estar dentro ou fora da célula. Nós temos aqui
as principais glândulas do organismo humano. Então, nós temos ali a hipófise, que vai ter uma relação muito grande com o hipotálamo, na verdade ela vai ser controlada pelo hipotálamo. Nós temos as glândulas tireoide e paratireoide, as adrenais ou suprarrenais, que nós vamos dividir em duas, em córtex e medula, e o pâncreas. Além disso, nós temos glândulas de controle reprodutivo, ovários nas mulheres, né, nas fêmeas, e os testículos no macho. São essas glândulas que secretam os hormônios que controlam o metabolismo humano. Então, vamos começar hoje estudando inicialmente a hipófise. Esse termo hipófise vem da língua inglesa. No português, nós chamamos de pituitária, glândula pituitária. Então, a hipófise é uma glândula minúscula, fica lá na base do crânio, fazendo parte de uma estrutura chamada de encéfalo. E essa glândula ela é dividida em duas. Uma hipófise chamada hipófise anterior, adenohipófise, que realmente é uma estrutura de glândula verdadeira, é um tecido epitelial verdadeiro, mas que sofre controle do hipotálamo, do sistema nervoso do hipotálamo. Por outro lado, a outra parte da glândula, que representa uma pequena porção dela, é a hipófise posterior ou neurohipófise. Por que recebe esse nome de neurohipófise? Porque se nós pegarmos essa glândula e levarmos para a microscopia óptica, a gente vê que ela tem um tecido puramente nervoso. Você vai encontrar neurônios, células da glia. Então mostra que ela é uma extensão do hipotálamo. Ela simplesmente vai armazenar hormônios. É ela que libera, sim, mas quem produz é o hipotálamo. E ela armazena, tá? Só temos dois hormônios aí que nós vamos estudar. Quais são esses hormônios? Ocitocina e o hormônio antidiurético, ADH ou vasopressina. Consequentemente, todos os outros devem ser da adenohipófise. A gente aprende isso por exclusão. Tá? Então, ADH e ocitocina da neuro, consequentemente, todos os outros são da adenohipófise. Inicialmente, nessa aula de hoje, a gente vai falar desses fatores. Então, eu tenho aqui uma série de fatores. Tá? O primeiro fator ali que está mostrado, você tem ali hormônio, fator controlador e principal função. O fator controlador que está no meio é o que é produzido pelo hipotálamo. Então, você tem o primeiro ali, CRH. RH significa hormônio liberador, vem da língua inglesa, release hormone. Então, hormônio liberador do córtex da adrenal. Quando o hipotálamo libera esse fator, ele faz com que o ACTH seja produzido pela adenohipófise e vai agir lá no córtex da suprarrenal, fazendo o quê? Liberando os hormônios do córtex da suprarrenal. Quais são esses hormônios? Os glicocorticoides e os mineralocorticoides, tá? Hormônios que têm função importante dentro do controle do metabolismo humano. O segundo exemplo, você tem o GHRH, sempre na coluna do meio. Nessa coluna do meio são os fatores hipotalâmicos. Então, hormônio liberador do hormônio do crescimento. Esse fator é liberado pelo hipotálamo, age na adenohipófise, a adenohipófise produz o GH, que é o hormônio do crescimento, e esse hormônio ele vai promover o crescimento. Ele vai atuar sobre metabolismo ósseo, muscular, tecido adiposo, e ele é também importante para a reposição de células que morrem, ele induz mitose no nosso corpo. Esse fator, ele sofre inibição. Então, o hipotálamo também produz um fator inibitório, GHIH, é o fator inibidor do hormônio do crescimento. Nós temos outro fator do hipotálamo, o TRH. Sempre esse final RH é do hipotálamo, release hormone, hormônio liberador da tireoide. Então, o hipotálamo produz o TRH, ele age sobre a adenohipófise, fazendo que ela produza o TSH. O TSH ele vai atuar na tireoide. Tá? O outro fator que nós temos ali é o GNRH, os hormônios que vão fazer com que o hipotálamo
libere fatores reprodutivos. Então, GnRH, hormônio liberador das gônadas, faz com que a adenohipófise produza FSH e LH. Age em ovários e testículos, induzindo a reprodução. E nós temos um último fator ali, que é da prolactina. A prolactina, ela também tem um fator estimulador e tem um fator inibidor. O importante é que o hipotálamo ele produz constantemente esse fator inibidor. O PIH, ou simplesmente PIF, fator inibidor da prolactina, ele para de ser produzido e o fator estimulatório começa a ter uma concentração maior em mulheres no final da gestação, para que haja a formação dos alvéolos mamários. Então, esses são os fatores hipotalâmicos do eixo hipotálamo hipofisário, ok? Então, hoje nós vamos falar disso. Numa próxima aula, nós vamos trabalhar cada um desses hormônios, suas funções mais específicas e como é que eles funcionam, para que eles servem, como é que eles são controlados e as patologias que podem induzir a sua não liberação, ok? Então, pessoal, valeu, até uma próxima aula.